todos. Uma boa noite. Confesso que a gente fica muito nervoso, né, quando chega esses momentos, ainda mais com tantos pregadores aqui na casa. Eu sinto honrado por estar pregando aqui. Glorificado seja o nome do Senhor. Uma passagem bem conhecida, que fica em Daniel 3. Deus possa estar acompanhando. Glória a Deus, aleluia. Jesus está na casa. Daniel capítulo 3. Vou começar no seu versículo 17 e vou pôr uma coisa aqui até chegar ao tema. A qual vai ser o seu versículo 17. Daniel 3, 17. Ele diz assim: Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos e que nos pode livrar, Ele nos livrará do forno de fogo ardente e da tua mão, ó Rei. E se não, fica sabendo, ó Rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Vamos pular aqui para o versículo 25, a qual diz: Respondeu e disse: Eu, porém, vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo, e nada há de lesão neles, e o aspecto do quarto é semelhante ao filho dos deuses. Glórias a Deus. Pode se sentar. Louvado seja o nome do Senhor. Irmão, isso aqui é muito interessante, essa passagem de Daniel, a qual todos nós conhecemos. Confesso que eu conheço pouco, eu gosto de ler muito mais os evangelhos, mas teve essa oportunidade. Eu já quero liberar aqui para os irmãos que nenhum ser humano, nenhum povo de Deus é capaz, nenhum inimigo é capaz de nos prender, se Deus quiser que sejamos livres. Aleluia! Irmão, não há inimigo nenhum que possa prender. Mas para isso acontecer, precisamos ser obedientes a Deus, irmão. É interessante que no reinado do rei Joaquim, o povo começou a ser desobediente. E por isso Deus permite certas coisas acontecer com o povo. Por quê? Por causa da desobediência. O povo começou a ir por um outro lado, a qual o povo não quis. O Deus deu uma direção a eles, mas eles quis ir para outro lado. Isso é interessante, porque no meio desse povo corrompido, a Bíblia vai dizer que alguns, 4, Daniel e os amigos deles, era correto perante a Deus. Eles faziam o que Deus queria. E isso é interessante, porque a maioria era corrompida, mas eles foram levados cativo. Por quê? Porque o rei, naquela época, alguns estudiosos vão dizer, ou a Bíblia vai dizer, se não me engano, que ele chegava a queimar as palavras de Deus. E Deus, ele se entristecia com essas coisas. Por quê? Se a gente for ver lá quando o povo saiu do Egito, foi assim mesmo. O povo começou a andar no deserto durante 40 anos, mas o povo não entrou na terra prometida, a qual Deus tinha prometido que ia entrar. Por quê? Por causa da desobediência. E assim na nossa vida, por causa da desobediência, Deus permite acontecer certas coisas na nossa vida para ver se a gente toma posição. Talvez você entrou aqui, talvez está acontecendo certas coisas na tua vida, mas Deus permite para que a gente venha tomar posição, irmão. Glórias a Deus. E você tomando posição, sendo obediente, Deus, ele te livra. Glórias a Deus. Isso é interessante, porque aquela época ali, por causa da corrupção do povo, Deus permite o rei Nabucodonosor levar eles a cativo. E quando ele chega lá na Babilônia, é interessante, porque um dos chefes lá dos eunucos, o do chefe do rei dos eunucos, chegou até Daniel, até os amigos deles, e falaram para eles se arrumar, falaram para eles se preparar, para eles
poder estar tomando o vinho do rei que o rei separou, a comida que o rei separou. Interessante porque algo me chamou a atenção, porque quando vai falar de comida e bebida do rei, eu creio que é as melhores comidas, são as melhores bebidas. Isso é interessante, porque nem as melhores coisas do mundo chamaram a atenção deles. Por quê? A atenção deles estava toda no Deus Altíssimo. A atenção deles estava na eternidade, não estava nesse mundo. E assim na nossa vida, muitas das vezes vai chamar a nossa atenção o mundo. Outra hora eu era do mundo, outra hora coisas me chamavam a atenção. Mas agora que eu sou servo, a única coisa que me chama a atenção é a eternidade. Não existe coisa melhor do que a eternidade, do que Deus tem preparado, do que Deus preparou já para mim e para você. E esse jovem não se contaminou, irmão. Por mais que as coisas eram boas, por mais que as coisas eram maravilhosas aí, né? Sabemos que o pecado, né, irmão? Todo mundo vai querer. É difícil resistir o pecado. Por isso que a Bíblia vai dizer, resistir o diabo. Mas o pecado não tem como resistir, irmão. Que os irmãos possam entender isso. Não tenta resistir o pecado. A Bíblia vai falar para a gente orar e vigiar, para que a gente não caia em tentação. Não é cair em tentação para depois orar e vigiar. A gente tem que orar e vigiar, irmão. E isso é interessante porque trocaram, fizeram eles aprender novas línguas, né? Trocaram as vestes dele, trocaram o nome deles, mas o caráter, irmão, não trocaram. Glória a Deus. E isso é lindo porque podem querer trocar tudo da gente, mano. Mas a gente que tem um caráter de Cristo, isso ninguém troca. Glória a Deus. Isso ninguém pode trocar, porque o caráter está aqui, ó, dentro do nosso coração. Porque a gente sabemos o Deus que a gente serve, irmão. Isso é lindo porque eles foram, aprenderam, Deus deu sabedoria a eles. E eles não se contaminaram. E isso eu quero aplicar para a nossa vida, irmão. Muitas das vezes o mundo vai chamar atenção, festa, bares, vai chamar atenção, mas não se contamine, irmão, porque o que tem esperando para você é bem maior do que você pode viver nesse mundo, irmão. Muitas das vezes eu não entendia, mas eu gostava de escutar a palavra de Deus. Muitas das vezes os irmãos iam ali no salão, eu sempre cresci com essa vontade de conhecer. E hoje em dia eu vejo, irmão, quanto tempo que eu perdi aí no mundo. Quanto tempo minha família pereceu por causa de quê? Por causa de mim não tomar posição. Porque de toda a minha família, o único que se converteu foi eu. Que muitas das vezes ninguém conhece, mas toda a minha família era espírita. E muitas das vezes acontecia muitas coisas na minha casa. Por quê? Por falta de eu tomar posição, não conhecia, não entendia. Mas eu não critico a Deus, eu glorifico o nome dele, porque hoje eu conheço, irmão. E hoje ele me dá a oportunidade para mim salvar minha família, para mim estar orando para minha família ser salva, para me salvar. E ali foi se passando, eles cresceram ali, aprenderam, mas não se contaminaram. E vai surgir um decreto, irmão. O rei sonhou e Deus deu a revelação a Daniel. Isso é interessante porque o rei chamou todos os sábios, magos, e ninguém conseguia interpretar o que ele sonhou. E ele falou: quem não conseguir interpretar, eu vou mandar matar todo mundo. Aí chamaram a Daniel. Daniel falou: o que está acontecendo? Aí o rei falou: tive um sonho, você interpreta. Ele falou: espera só um momento. Foi orar, irmão. Isso é interessante. Aleluia. Porque ele não se oprimiu por ter levado ele cativo, mas ele confiou. Ele teve a atitude de falar: só espera um pouco, rei, que eu vou consultar o meu Deus. Isso é interessante, muitas das vezes acontece certas coisas na nossa vida e a gente não consulta a Deus. A gente quer falar fulano, ciclano, mas quem é para a gente consultar, a gente não consulta. E Deus está falando: não fale com ninguém, apenas me consulta, que eu vou revelar o oculto escondido que você precisa saber. Glórias a Deus. E ali Deus revelou, irmão, o sonho do rei para ele. E o rei deu uma posição maior ainda para ele. Glórias a Deus. E ali foi se passando, o rei levantou uma estátua de ouro. Glórias a Deus.
a qual o decreto era que todos servissem. Quem não servisse seria lançado na fornalha. E o interessante é que, por mais que ele estava na Babilônia, mas eles não se prostraram a nenhum momento, irmão. A nenhum momento eles se prostrou a deuses, a estátua. E muitas das vezes a gente tem se prostrado por poucas coisas nesse mundo, né? Glórias a Deus. Isso fica um exemplo pra gente, irmão. Não é o mundo que tem que contaminar a gente. É o brilho da gente que tem que esclarecer a escuridão que é nesse mundo. E glórias a Deus, aleluia. O rei levantou a estátua e houve um decreto a qual todos que não prostrassem seriam lançados na fornalha. Glórias a Deus. Isso é interessante que o capítulo 10, versículo 17 vai dizer que a gente lembra: eis que o nosso Deus, a quem nós servimos e que nos pode livrar. Ele nos livrará do forno de fogo ardente e da tua mão, ó rei. E se não, ficará sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses nem estátua. Irmão, isso é lindo porque eles tinham certeza que Deus ia livrar. Mas isso é interessante porque eles saíram da terra deles, foram levados cativos. E muitas das vezes as coisas acontecem na nossa vida, a gente não vai entender. Muitas vezes a gente está passando dificuldade, a gente está passando tempestades, ventos, mas lá na frente Deus ele vai te exaltar. Talvez você entrou aqui essa noite passando por dificuldade. Talvez você entrou aqui essa noite passando por certos tipos de problema a qual você nunca ia imaginar que ia passar. Mas entenda uma coisa: essa situação que você está passando não é para a morte. Essa situação que você está passando não é para te entristecer, mas sim para te exaltar lá na frente, para você ganhar experiência, sabedoria. Glórias a Deus. E ali eles decidiram não se prostrar. E ainda disse: e se não, fica sabendo, ó rei, se não, e que não serviremos a teus deuses. Eles, é interessante porque mesmo eles ali de frente para o rei deu o decreto para se prostrar, eles não se prostraram. E eles falaram: mesmo que a gente tenha que morrer, eu não vou me prostrar. Isso mexeu muito comigo. Aleluia. Porque no dia de hoje, será que se entrar alguém aqui, irmão, é o momento para a gente refletir agora, falando para a gente negar o nosso Deus? Será que a gente negaria ou a gente daria a nossa vida pelo nosso Deus? Isso foi um exemplo, irmão. Eu gostei muito disso aqui, porque eles falaram: e se não nos livrar aqui, pode matar, porque eu sei para onde eu vou. Fica à vontade, mata. A Bíblia vai dizer que quem perder aqui nessa terra, irmão, está ganhando. A gente ganha lá na eternidade, no céu. Esse é a melhor coisa, é o melhor plano que Deus tem para mim, para a tua vida, irmão. É a eternidade. A gente sabe que tudo isso aqui no mundo vai passar, isso aqui vai ficar, irmão. Então Deus, ele quer que a gente entenda que o que ele tem para nossas vidas é bem melhor do que os momentos que a gente pode viver aqui. E eles decidiram não se prostrar, irmão. E o inimigo, ele é astuto demais. Eu lembro até hoje da primeira aula que o Diácono Wallace deu, vai falar sobre a astúcia de Satanás. Ele é assim, irmão, ele vai, deu decreto, eles não se prostraram. O que o rei fez? Mandou chamar eles até a ele. Para quê? Para dar mais uma oportunidade. E é assim que o diabo faz na nossa vida. A gente não decide prostrar, mas ele vai dar mais uma oportunidade. Lembra da passagem de Jesus no deserto? Não foi só uma vez, 2 vezes que ele tentou Jesus. Foi 3, 4, 5, mais e mais. Está entendendo, irmão? E é assim na nossa vida. O diabo, ele nunca vai se contentar de ir na primeira vez. Ele sempre vai ter mais oportunidades na nossa vida. E a gente tem que estar firme, a gente tem que estar ligado para não se prostrar, irmão. Glórias a Deus. Isso é forte demais, porque a gente muitas vezes vai achar que se prostrar é só imagem, é só outros deuses. Não é não, irmão. É se prostrar o dinheiro. É muitas coisas que, se a gente for falar aqui, irmão, a gente vai ficar a noite toda falando. E isso mexeu comigo, porque
chegaram até mim e me ofereceram dinheiro, irmão, para mim estar vendendo meu voto. Aí eu lembrei que eu já tinha lido essa passagem. Aí isso mexeu comigo, porque eu falei, eu não vou trancar não. O que Deus tem para mim é bem maior do que 100, 200 reais. Eu não posso me contaminar com dinheiro. Eu não estou precisando. Deus está me sustentando. Então por que eu vou entregar aquele dinheiro para mim pelo que o diabo está me oferecendo? Isso é se prostrar, irmão. É se prostrar. Muita gente está se prostrando a esse mundo. A Bíblia vai dizer que aquele que ama o mundo não ama a Deus. O amor de Deus não está nele, irmão. E muitas das vezes a gente está com amor nesse mundo, está apegado a esse mundo. E a gente tem que desapegar esse mundo e se apegar mais a Deus, irmão. Glórias a Deus. E o rei Nabucodonosor chamou, deu mais uma oportunidade, mas ele falou, pode me lançar. E ele foi me lançado, irmão. A Bíblia vai dizer que os 2 soldados, se não me engano, vai chegar até o fogo e vai lançar. Antes de ele ser lançado, o fogo queimou eles. Então vai ver que até o inimigo que for tentar te atacar, Deus vai atacar ele primeiro, irmão. Isso é lindo, porque talvez a gente fique preocupado com o inimigo, mas irmão, fiel é Deus, irmão. E ele é fiel para te guardar, para te dar os cabos, para te dar o livramento, irmão. E os soldados foram e morreram. E eles foram cair na fornalha. Glórias a Deus, foram amarrados, atados e foram lançados na fornalha. Irmão, interessante que eles caíram e o fogo não queimou, irmão. A única coisa que o fogo fez foi tirar aquilo que não pertencia a eles, era aquilo que estava amarrado neles. Então entenda, nem aquilo que o inimigo vai tentar te amarrar vai ficar, porque Deus vai desamarrar. Glórias a Deus. Tem coisas aqui que está amarrado, mas Deus está desamarrando agora. Glórias a Deus. Deus está desamarrando, Deus está desfazendo trabalho aqui nessa noite. Porque vocês não nasceram com isso, isso não pertence a vocês. Glórias a Deus, aleluia. E o rei ficou espantado, irmão, quando viu eles passeando. E o rei viu um 4º homem ali na fornalha. A Bíblia, se eu não me engano, Isaías vai dizer que a gente vai passar pela água. A gente não se afundará. A gente vai passar pelo fogo e o fogo não queimará, irmão. Isso é lindo. Por quê? Porque eles foram fiéis, irmão. A fidelidade, quando a gente é fiel a Deus e obediente a Deus, irmão, tenha a certeza que o diabo ele não toca, irmão. A Bíblia vai dizer que o diabo está ao nosso derredor e os anjos estão ao nosso redor e o diabo ao derredor. Então entenda, o único que pode fazer o diabo tocar na gente, irmão, é a gente mesmo. A brecha que a gente dá. Glórias a Deus. Se a gente dá brecha, se a gente for desobediente, Deus ele permite o diabo tocar. Mas se a gente for obediente, fiel, irmão, pode vir macumba, pode vir feitiço, pode vir diabo, inimigo que Deus não permite tocar, irmão. Por isso que a gente tem que ser fiel a Deus. A gente tem que ter a fidelidade a Deus, ser obediente sempre, buscar sempre direção naquilo que Ele quer para nossas vidas. Glórias a Deus. E o rei ficou espantado, irmão, quando viu o 4º homem andando ali, junto com eles na fornalha. E isso é interessante porque até no fogo Deus ele caminha contigo, irmão. Até nas dificuldades Deus ele caminha contigo. Até nas dores Deus ele caminha contigo. Até no deserto Deus ele caminha contigo, irmão. Não sei a situação que os irmãos chegou aqui passando, mas entenda, Deus ele está caminhando contigo, irmão. Não desista, continue caminhando, irmão. Continue buscando, porque Deus é fiel, irmão. E o rei viu essa cena, se espantou, irmão. Glórias a Deus. E mandou chamar eles do fogo. Eles saíram, irmão, da fornalha, sem nenhum arranhão, sem cheiro de fumaça, sem nada, irmão, sem as cordas foram tiradas, foi tudo tirado, foram tudo deixado ali, irmão. Glórias a Deus. Isso é lindo, irmão, porque nada pode afetar aquele que é fiel, irmão. Nada pode queimar aquele que é fiel, irmão. Então que essa noite a gente venha ser fiel, irmão. Venha ter fidelidade ao nosso Deus. Que a gente não venha trocar o nosso Deus
por pouco, irmão. Igual Judas fez. Judas achou que ele estava ganhando, era muito, mas era pouco diante do que ele tinha, irmão. Glórias a Deus. E essa palavra fica para nossa noite. Que a gente venha ser fiel, irmão. A obediência e a fidelidade vai fazer você chegar a grandes lugares, irmão. E eu quero liberar isso aqui para nossa vida, irmão. Aleluia! Quer ser próspero, irmão? Seja obediente, irmão. Quer ter uma família, irmão, bem estruturada? Seja obediente. Quer ter um bom trabalho, irmão? Seja obediente, irmão. A Deus, seja obediente aos pais, irmão. Glórias a Deus. Eu lembro de uma vez, eu fui jogar bola, meus pais tinham ido trabalhar, eu fiquei em casa sozinho com meu irmão. Minha mãe falou, fica em casa. O que aconteceu? Eu fui desobediente. Eu saí, irmão. Nesse que eu saí, fui jogar bola. Eu cortei o pé, irmão, sangrou tanto, foi um rasgo tão grande que eu fui para casa do meu tio. Chegou na casa do meu tio, minha mãe chegou. Meu irmão, eu levei uma coça, irmão. Porque a desobediência faz isso na nossa vida. A gente é desobediente, vem um castigo, irmão. Deus, ele cuida da gente, Ele quer cuidar da gente. Mas se a gente for desobediente, sempre haverá um castigo para a gente aprender, para a gente tomar posição. E que nessa noite a gente venha tomar posição e entender que a obediência, irmão, vai fazer você ir longe. Que a gente venha ser obediente nessa noite. E não precisa só para você para a gente